Grupo de Estudos para o Desenvolvimento da Administração. Missão: estudar, discutir, ampliar e difundir conhecimentos da ciência aplicada da administração, a fim de contribuir para o aprimoramento da cultura específica no Brasil. Os componentes do GEDA se comprometem a manter altruisticamente seus interesses, atitudes e comportamentos subordinados a propósitos estritamente científicos e embasados por elevado espírito público, abstraindo-se de utilizar as atividades do GEDA como trampolim para a carreira política ou finalidade comercial, ou ainda de qualquer outro objetivo individual, a não ser o de procurar conquistar o sentimento de autorrealização em suas contribuições pessoais. E como a tendência da redução do emprego afeta a vida do administrador? Mal sabem eles que uma das características do mundo moderno é que não há mais emprego fixo, a não ser no setor público, né? Está garantido aí por uma montanha de leis que protege, né? Porque o setor público é outra coisa, é um fenômeno político, mas não é um fenômeno de gerência. Tem pouco a ver com o fenômeno de gerência. Mas na vida das empresas, na vida gerencial moderna, você não tem mais emprego garantido. Muda a tecnologia, muda isso, muda aquilo, você sai, é demitido, vem outro. Se vocês olharem a lista que a Fortune publica todo ano das 500 maiores empresas, faça um estudo comparativo, até um bom estudo para fazer de comparação, os últimos 10 anos. Poucas são as empresas que permanecem na lista. Há um tremendo vai e vem, um tremendo sobe e desce, um verdadeiro elevador de empresas, umas sobem, outras descem, outras somem, outras desaparecem, né? Levando os funcionários todos com elas. Então, essas reflexões é que seriam necessárias que se fizesse a nível dos cursos universitários, de administração, etc., e orientar o currículo para que essas aberturas pudessem ser inseridas nas práticas curriculares, permitindo aos alunos discutir este tipo de tema. Mas isso é uma utopia, não vai acontecer. O que nós estamos vendo é exatamente o oposto. É uma tendência para MBAs e para especializações cada vez mais especializadas. É isso que nós estamos vendo. Isso está gerando essa crise gerencial absurda, né? O professor aborda agora o valor do talento, o valor da intuição, importantíssima no diferencial do novo administrador. Por outro lado, também há um antigo questionamento sobre o problema de como se forma um grande gerente, um grande organizador de empresas, né? A parte, meus amigos, de intuição e de arte é enorme. E essa parte você não aprende. Essa parte ou você tem talento ou você não tem talento. É a mesma coisa com qualquer arte. Você pode aprender piano durante anos. Tocar, aliás, muito bem, mas você jamais será um grande pianista. Vai tocar bem para festinha, para sarau, para isso, para aquilo, mas jamais será um grande pianista. Você não tem talento para isso. Você teve a técnica, você aprendeu, mas não tem talento, não adianta. O grande administrador é a mesma coisa. É uma profissão como outra qualquer. Sem talento, ele não consegue ser um grande administrador. Não adianta. Não adianta. Então você pode ensinar e tal. Você faz o administrador médio, mediano, mas não o grande administrador, né? O professor aborda agora o valor do talento, o valor da intuição, importantíssima no diferencial do novo administrador. Por outro lado, também há um antigo questionamento sobre o problema de como se forma um grande gerente, um grande organizador de empresas, né? A parte, meus amigos, de intuição
e de arte enorme. E essa parte você não aprende. Essa parte ou você tem talento ou você não tem talento. É a mesma coisa com qualquer arte. Você pode aprender piano durante anos. Tocar, aliás, muito bem, mas você jamais será um grande pianista. É tocar bem para festinha, para sarau, para isso, para aquilo, mas jamais será um grande pianista. Você não tem talento para isso. Você teve a técnica, você aprendeu, mas não tem talento, não adianta. O grande administrador é a mesma coisa. É uma profissão como outra qualquer. Sem talento, ele não consegue ser um grande administrador. Não adianta. Não adianta. Então você pode ensinar e tal. Você faz o administrador médio, mediano, mas não o grande administrador, né? De uma maneira muito interessante, o professor aborda a evolução das organizações. E no mundo moderno, houve alguns momentos cruciais de transformação que influíram muito na carreira do administrador, né? O primeiro foi a fase em que, no século XIX, as empresas começaram a se constituir, onde não havia lei trabalhista, não havia lei de proteção. O gerente era uma espécie de um autocrata, fazia o que bem entendia, não havia nenhuma proteção contra, não havia nem seguro de trabalho, o operário perdia a mão, ficava por isso mesmo, não havia nada, né? Essa vocês vejam nos livros de administração do século XIX e principalmente nos romances. Os romances Dickens, Balzac, etc., vocês encontram diversas indicações do que era a vida fabril naquela época, né? Os tempos modernos do Charles Chaplin faz uma ironia com isso, né? Aquele negócio do camarada que fica o dia inteiro apertando um parafuso, sai no meio da rua apertando o parafuso, porque ele já não tinha mais como viver sem apertar o parafuso, né? Essa época passou. Hoje em dia, as empresas, principalmente devido à globalização, os regulamentos, as linhas escritas de como você trabalha, monta e opera uma máquina, tem muitas vezes em outros idiomas. Você tem que aprender outros idiomas, você tem que ter outro tipo de formação, né? E é esse outro tipo de formação que está clamando para aparecer aí nas grandes universidades e elas não estão dando respostas adequadas a esse tipo de necessidade social, né? Quando houve as primeiras transnacionais, as transnacionais tinham um conceito um pouco diferente do que é o conceito da globalização. Porque o capitalismo sempre foi expansivo, sempre foi globalizado. Desde a Idade Média. Na Idade Média vocês tinham no século XV, vocês tinham um dos maiores empresários do século XV, dos anos 400, 1400 e pouco, era um camarada da Normandia chamado Jacques Coeur. Ele tinha negócios em todo o mundo. E foi ele que inventou, porque naquela época não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha coisa nenhuma. Ele inventou o quê? Um sistema de pombo-correio. Pombo-correio que trazia as informações, oportunidades de mercado, crises à vista, etc. E ele agia e se precavia a tempo, né? Ele tinha um sistema próprio de informações. Mas já era uma empresa global. Quer dizer, a globalização é um fenômeno muito antigo. O que mudou hoje foi, primeiro, com essa etapa da transnacional. A transnacional é outra coisa. É uma empresa mãe, com sede em algum lugar, que tem um monte de filiais. Ela não acabou ainda não, mas ela já está sendo superada pela empresa globalizada, que é um outro fenômeno, que é uma empresa, é a mesma empresa, mas que ela atua, ela faz, por exemplo, o para-choque de um carro na Tailândia, faz a chave de ignição no Japão, faz o pneu na Itália, ela tem um monte de subsidiárias, empresas coligadas, empresas terceirizadas, empresas de todo tipo. Ela é um conglomerado, ela é uma força. E isso altera muito o sistema de poder.
E ele faz agora um fechamento de sua palestra, onde ele posicionou diversos tópicos que devem ser estudados e aprofundados ao longo do ano de 2011. Então, tudo isso combinado forma para nós um quadro novo de reflexões que eu gostaria de... Está sendo gravado, né? Eu gostaria que vocês tivessem como elementos, eu posso até voltar aqui para discutir partes, segmentos deles, né? Elementos de reflexão para ver o que será, que é o nosso tema, a administração do futuro. Se no presente já está assim, imaginemos o que vai acontecer daqui a um pouquinho, né? Hoje você já liga um computador e você fala com a pessoa do outro lado. Quer dizer, o sistema de comunicações é instantâneo. Você tem uma série de instrumentos na mão que facilita enormemente o processo de tomada de decisões. Agora, o processo de tomada de decisões feito por um homem unidimensional, um especialista em qualquer coisa, que não tem noção da vida política, da vida social, da vida cultural, da vida econômica, da responsabilidade social, não tem noção de coisa nenhuma, tem noção apenas, vou fazer esse negócio para ganhar dinheiro, aí nós estamos quebrados, porque esses novos centros de poder vão trair a sua responsabilidade social. Então essas reflexões é que eu queria deixar com vocês como início aqui do nosso bate-papo comum, tá bom? Obrigado.